seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que legal, olha só como ganhar experiência mesmo no início, né? E isso é muito Freud, porque eu escuto às vezes assim, né? E eu acho que eu já até falei algumas vezes. Cara, como é que eu vou ganhar experiência se eu estou começando agora, né? Como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou provar a experiência? Como é que eu vou mostrar conhecimento se eu estou começando agora? E aí, cara, que tem uma sacada muito massa aqui na comunidade da ciência de dados, né? A gente tem uma comunidade muito engajada e o fato dessa comunidade ser engajada, a gente constrói algumas paradas massas aqui que ajuda a gente a simular o ambiente real, né? Simular o ambiente real. A gente vai falar um pouco mais sobre essa simulação, mas antes de mais nada, deixa eu passar a palavra aqui para o meu brother Filipão. Boa noite, Filipão! Opa, boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Satisfação imensa ter você aqui mais uma vez, Lipão. Sempre que eu peço aqui para você compartilhar um pouco da sua experiência, tu tá sempre aí presente. E já começar aqui essa parada, né, para você trazer um pouco da sua experiência para a galera aqui, mostrar um pouco de como tu conseguiu, né, essa façanha de ganhar experiência mesmo no estando ali na área. Antes da gente começar esse bate-papo, só vamos ver aí como é que foi um pouco da sua trajetória, né? Como é que é a sua formação? Conta um pouquinho aí da sua história aí, Lipão. Manda ver aí. Primeiramente, muito prazer, Eduardo, aí por me chamar, convidar mais uma vez. Tenho um prazer enorme aí de passar um pouco que eu conheço do Data Science, né? Eu sou formado em engenharia de produção, né? Formei aqui no Rio de Janeiro, na UF, e trabalhei em diversos setores, né? Fui da área financeira, na área de logística, até que finalmente decidi entrar na área pública, né? Então, hoje em dia, eu sou servidor público, trabalho no IBGE na área de contratações públicas, como pregoeiro, né, que basicamente é o comprador público, né? Só que a minha base, né, sempre foi uma base matemática, sempre gostei da área das exatas. Então, essa área pública e também de contratação estava um pouco deixando a desejar, né, digamos assim. Então, eu tentei buscar voltar às minhas origens com alguma coisa exata e que pudesse me trazer uma renda extra. Então, pesquisei bastante em diversas áreas e eu achei o Data Science. Eu achei o Eduardo, né, o cientista de dados na prática, fiz o curso, adorei o curso, achei excelente e basicamente foi de encontro ao que eu queria, né, uma área técnica com um enfoque muito forte em programação e estatística e também altamente rentável, né? Eu acho que foi ano passado que o Data Science foi considerado, né, segundo as maiores revistas, a área, entre aspas, mais sexy do momento, né? Ou seja, É, que mais boa. garante uma boa remuneração. Então, eu comecei basicamente, deve ter cerca de 1 ano e 3 meses exatamente quando eu comecei a estudar o Data Science. Antigamente eu tinha conhecimento básico em programação, um pouco de Fortran, um pouco de C, mas nada demais. Só que eu sempre gostei muito de estatística, matemática, etc. Então, acho que tudo meio que se juntou para conseguir ter esse progresso que eu tive até agora. Aí, eu comecei o CDP, né? Fiz todo o curso, e no final do curso o Eduardo ele sugere a gente a participar de uma competição do Machine Hack, que é uma plataforma indiana de competição, e para a gente tentar ficar entre os 100 primeiros, né? Eu acho que quem for participar do CDP não pule essa parte, porque para mim foi um dos pontos altos. Porque você começa em, sei lá, de 1.000 pessoas em 300, 400, você fala, isso não é para mim. Aí no dia seguinte você fala, não, vou tentar. Aí você vai melhorando, melhorando. Nossa, cheguei aos 100 primeiros, é o objetivo do curso. Aí você fala, não, 100 é pouco, vou melhorar. Acabou que eu consegui ficar em quarto lugar nessa competição. Eu estiquei ao máximo, foi o que eu consegui. Talvez desse um pouquinho mais. E aí eu pensei, um dos meios também de ganhar dinheiro é através exatamente disso, né? Participação de competições internacionais. Então, depois dessa, eu participei de uma, né? Que não sei se o Eduardo vai falar daqui a pouco, que também é do Machine Hack, com a Deloitte. Essa já é uma com prêmio financeiro, que eu fiquei em segundo lugar. Que é uma competição que o objetivo era você avaliar inadimplência de crédito, né? Então, imagina, a Deloitte ou qualquer empresa, ela quer saber qual cliente vai pagar ou não vai pagar o empréstimo. Aí, com base nisso, ela vai avaliar com quem ela vai emprestar dinheiro ou não. Então, é uma outra vantagem que eu acho do Data Science, é que é extremamente prático, né? Ou seja, tudo que a gente aprende, você aplica diretamente no mercado de trabalho. Então, assim,
sem me delongar, eu adorei essa área de competição e a minha ideia, né, atualmente, dado que eu trabalho no IBGE, é mudar de área e ir para uma área finalística, né? O IBGE trabalha muito, tem uma área muito forte em Data Science, então eu acho que eu estou deslocado, né, lá dentro, digamos assim. Espero mais para frente conseguir mudar e continuar participando de competição e mais para frente também em projeto freelance. Eu fico vendo assim, né? A galera tem a dúvida e aí eu falava que a comunidade ela é muito proativa, né? Exatamente pelo fato de criar soluções que colocam a gente no mundo, né? Olha que interessante. Quando eu estava lá dentro do Banco do Brasil, vivenciando muito essa área de você criar modelos, de você trabalhar com base de dados, de você estar ali ativamente utilizando esse conhecimento para um fim específico, prático, eu via essa diferença fora do mercado prático, ou seja, na área de ensino. Eu via muito aquela coisa muito teórica, pouca prática, e eu pensava assim, né, cara, como que eu levo esse conhecimento para a galera aprender na Vera como se tivesse aqui dentro da empresa, né? E aí, vendo esse tipo de coisa, eu comecei a conhecer o Kaggle, né, que é uma grande plataforma que depois, para quem está começando, com certeza vai se deparar com o Kaggle, que é uma outra competição, que é um outro site onde tem muitas competições. E aí opa, beleza, ó, competição, isso aqui faz sentido. Deixa eu olhar qual é o propósito da competição. E aí eu olhei a competição e era algo parecido, assim, eu não lembro se era crédito ou se era... Enfim, era algo que eu via no dia a dia. Aí eu falei assim: olha a sacada. Eu li o problema de negócio, vi um problema real que a gente encontrava dentro da empresa e falei assim: tá aqui, cara. Essa é a forma de colocar a galera que não está dentro da empresa no momento para resolver um problema real. Por quê? Porque é exatamente isso que as empresas passam. Aí eu falei, olha que interessante. E esses sites, eles esquematizam problemas e transformam isso, inclusive, num negócio. Né? Como assim, Eduardo? Explica aí que agora eu fiquei viajando. Dá uma olhada no Machine Hack. Machine Hack ele é um verdadeiro colecionador de cientistas de dados. Esse caso da Deloitte, olha só que interessante. Eu trabalhei durante algum tempo lado a lado com a Deloitte. Por quê? Porque a Deloitte é uma consultoria internacional, ela é uma consultoria que presta apoio para a empresa no mundo inteiro. E por alguns momentos a Deloitte estava lá, junto no Banco do Brasil, não só a Deloitte, KPMG, essas gigantescas aí do mundo, estão sempre colados nessas empresas que investem muito em ciência de dados. E eu via a Deloitte trabalhando muito forte lá, e eu pensei assim, cara, o negócio é o seguinte, eu sei que a Deloitte tem consultores para atuar nas empresas, só que, bicho, é tanta gente, a demanda é tão grande, e a rotatividade de consultores também é tão grande, que eu imagino que há falta de mão de obra também para essa galera que está dando consultoria. E aí eu comecei a linkar uma coisa na outra, né? Eu falei assim, pô, a Deloitte precisando de conhecimento, o mundo cheio de pessoas compartilhando as suas soluções, os caras colocaram dentro do Machine Hack uma necessidade que eles tinham para um cliente específico. Então a Deloitte chegou e falou, cara, eu preciso atender um cliente, esse cliente aqui, ele tem todos esses dados aqui, só que eu não tenho tempo para pegar alguém para fazer um projeto muito avançado. O que eles fizeram? Colocam no Machine Hack. O Machine Hack tem dezenas de milhares de cientistas de dados, como o Lipão, doidos, ávidos por resolver problemas, por construir soluções, e inclusive eles oferecem ali um recurso financeiro. O que o Lipão fez? O Lipão fez uma máquina preditiva massa, ficou em segundo lugar, foi premiado, e o que a Deloitte fez com isso? A Deloitte ganhou do Lipão, sabe o quê? O script do Lipão. E o script do Lipão já tinha todo um racional com a amostra de dados. A amostra de dados, que, é claro, eles devem fazer todo um trabalho de maquiar, de trocar ali para não ser reconhecido por conta do sigilo da informação, mas o sentido, os campos, são as informações que a própria empresa entrega. E então, olha o negócio que tem por trás também, né? A Machine Hack, ela oferece a grana, a gente consegue fazer o trabalho e ser recompensado,
ele passa o negócio para a Deloitte consegue aplicar e resolver o seu problema do cliente dela. Então, olha que interessante como que girou a economia, né? Como que girou todo esse conhecimento pelo mundo inteiro, porque o Lipão, o Machine Hack fica lá na Índia, o Lipão foi lá, participou e conseguiu resolver essa parada. Então, querendo ou não, o Lipão estava dentro da empresa. E olha só que interessante, ele estava junto com a consultoria, sem nem saber, estava ali praticando praticamente para a consultoria, né? Assim como todos os outros cientistas dados que estavam lá, se eu não me engano, na competição tinha mais de 1.000 pessoas, não era, Lipão? Do mundo inteiro, não era uma coisa assim? Era cerca de 1.200 pessoas. Pois é, olha aí, cara, mais de 1.000 pessoas participando, né? Então, imagina. E os três primeiros, é claro, os três primeiros. Por que são os três primeiros? Porque conseguiram o melhor resultado, né? A máquina mais assertiva, digamos assim, né? Simplificando a parada, a máquina mais assertiva. O Lipão quase ganhou na madrugada, o indiano foi lá e passou ele, né? Resolveu trabalhar de madrugada, né, Dois, Lipe? dias, 2 dias antes o cara me passou, infelizmente. Mas, E cara, foi uma experiência muito massa, hein? e outra coisa é que a solução da competição muito provavelmente vai ser melhor do que uma da consultoria, né? Porque estão muitas pessoas competindo. Então a gente compete por aquele 0,001%, que às vezes a consultoria fala, isso aí não faz diferença, já atendi a solução. Então acho que é um jogo de ganha-ganha. É que nem o machine learning, né? Que é colaborativo, né? Todo mundo ganha. É incrível, cara. E assim, foi uma experiência sensacional e eu trago isso para os alunos porque eu sei que isso realmente coloca, isso que é a própria experiência em si, né, no dia a dia, no campo de batalha. Mas, cara, Lipão, não começou desse jeito, né? Cara, sua formação é estatística, né? Não, sou formado em engenheiro de produção. Ah, é engenharia de produção, Engenheiro de produção, mas verdade. sempre gostei de estatística. Sempre Que, gostei. que massa. Então, olha só também, né? Você vem de uma área ali que é uma área de exatas, tal, mas ela não tem tanta ligação com a ciência de dados, né? A gente, quando fala da ciência de dados, a gente pega ali o link da programação com a matemática, junta aí com o business e aí a gente faz a ciência de dados. E como que criou esse seu gosto aí, mano, de chegar e falar assim, cara, olha, a ciência de dados ela pode ser um caminho para mim. Como que foi essa descoberta? Foi porque você já estava dentro do IBGE e via que isso era forte? Ou, enfim, você gostou do conteúdo? Conta aí para a galera que está na mesma situação que você, que não é da área, né, que não é enfim, não está na área da TI em si, não está na área da matemática, mas, enfim, está ali no gosto pela coisa. Como você escolheu, como é que você se apaixonou por esse negócio aí? Então, na verdade, faria lá atrás graduação em matemática, né? Era a minha primeira vontade. Só que o pessoal falava, matemática não dá dinheiro, é ruim, etc. E engenharia de produção estava em alta, né? Então, engenheiro de produção é aquele cara que lida, que é tanto um engenheiro quanto um gestor, né? Então, é meio bem equilibrada a parte das exatas das humanas, digamos assim. Mas eu não gosto muito das humanas, essa é a realidade. Então, com o tempo que eu fui sentindo isso. E eu comecei a carreira na parte mais técnica possível dentro da produção, que era a parte de logística e PCP, né? Que é Planejamento e Controle de Produção. Só que eu vi que o trabalho era insano, era basicamente você não tinha vida, né? Até o ponto que eu falei, não, acho que eu preciso queria fazer um concurso público para ter uma qualidade de vida melhor. E eu fiz um concurso na minha área, que é engenheiro de produção, mas eu caí numa área mais jurídica, que, como eu falei, é a área de contratações públicas como pregoeiro, né? Que é a pessoa que faz o pregão eletrônico. E foi muito bacana por muito tempo, já estou há 6 anos na área, só que eu comecei a sentir necessidade, além de ganhar uma renda extra, de voltar para as minhas origens. Então, principalmente na pandemia, eu comecei a pesquisar um monte de coisa. Arduino, até comentei com você, que é Foi. aquele robozinho que a gente programa em C, que Que junta louco. tanto hardware com programação. Só que não dá dinheiro, né? Aí eu falei, pô, estou me esforçando tanto nisso, porque eu não acho uma carreira que seja ao mesmo tempo técnica e que seja rentável, né? Aí que alguém me falou de inteligência artificial, data science, machine learning. Eu comecei a pesquisar, entrei naquele Kaggle, fiz aquele Titanic, comecei a aprender e até achar o CDP, né? E eu acho que isso foi minha cara, né? Porque juntou tudo que eu queria. E é algo que é uma carreira que você é muito independente, né? Você não precisa estar necessariamente numa empresa, lá com carteira assinada para ganhar dinheiro. Você pode ser projeto freelancer, que alguém perguntou no chat agora.
trabalhar com projeto freelance, você pode trabalhar com competição, isso você não precisa fazer nada. Você chega aqui no teu notebook, se cadastra e começa. Ou seja, eu achei excelente em função disso, né? Mas é aquilo, eu acho que é para pessoas que gostam dessa parte de exata, porque programação é algo que realmente você queima neurônio. É complexo, mas é prazeroso. Como eu falei, minha ideia é migrar. E só um ponto que eu queria falar também, Eduardo, você citou das competições do ponto de vista comercial, né? Tem muita empresa que entra para ter a sua solução, seu problema resolvido. Mas tem também muitas competições que vem a questão da sustentabilidade, né? Tem um site que é o Driven Data, que eu estava vendo esses dias, que o objetivo é ajudar as baleias beluga, estão em processo de extinção. Então, o objetivo dessa competição é você fazer um algoritmo que consiga identificar qual baleia é a mesma da outra. Ou seja, se essa baleia aparecer na hora X, na hora seguinte a gente vai identificar, é a mesma baleia. E ela paga de forma bem generosa, né? Não sei se é 50 mil, 60 mil reais, por um problema que não é só comercial, um problema para a humanidade, né? Ou seja, de todos os gostos, acho que você consegue se sair bem com essas competições. É verdade, eu vi já, inclusive acho que foi no Driven Data também, que é uma sobre problemas climáticos, né? Tava lá fazendo previsão de queimadas, previsão de áreas problema com degradação do meio ambiente, problemas da camada de ozônio, cara, muito louco. Então, assim, realmente Previsão essa pegada... de neve, né, também. Oi? Previsão de neve também, eu acho, Previsão né? de neve, tem tanta coisa sustentável, é um negócio bem interessante. Um pouco antes da gente começar aqui esse bate-papo, a gente estava trocando ideia, se atualizando aí, que a gente gosta de conversar, e aí eu perguntava pro Lipão, né, que ele andava fazendo, né? E aí o Lipão estava falando que estava já olhando algumas outras competições, né? O negócio ficou tão legal que a gente acaba ficando e gostando, né, Lipe? Isso é uma coisa importante. Quando a gente começa aqui o trabalho com a ciência de dados, a gente vai encontrar desafios como qualquer outra área, galera. Qualquer outra área vai ter desafio. O Lipe citou o caso da programação aqui, ele está no nível, claro, lá em cima já, então é claro que ele já ultrapassou os pilares, ele já é um Yoda, então realmente a programação vai ser uma coisa que ele vai, que talvez vai ser um diferencial mais à frente. Agora, para quem está começando, uma das coisas mais importantes é você seguir o passo a passo, é você seguir o método, é você não ficar se desviando, é você não ficar viajando em vários conteúdos para você não ficar com aquela overdose de informação, porque a gente encontra muito isso. Se você for olhar no YouTube e colocar ciência de dados, você vai ver muita coisa. Hoje em dia não vê nem tanto. Né? Não é que nem se você coloca, sei lá, emagrecimento. Pô, aí você vai ver 1 milhão de sites. Mas ciência de dados, você já coloca aí, você já consegue ver mais de 100. E, pô, cara, mais de 100 é muito, né? E cada um tem uma metodologia diferente, né? E cada um tem uma forma de ensinar diferente. Então, se você fica ali muito alucinado, comendo muito conteúdo, você acaba tendo uma indigestão, né? Indigestão de conteúdo. Então, o foco na metodologia é muito importante. E isso é uma outra coisa que eu queria perguntar para o Lipe. Como você conseguiu, Lipe, se organizar para você terminar o SNA? Porque o SNA ele é um sistema de navegação ativa, mas ele é focado na gamificação. O que é a gamificação? Eu coloco para a galera, para os alunos, como um desafio. Por quê? Porque quando você termina o SNA, você tem a sensação de que a mentoria ela foi bem feita, ela serviu, ela já está valendo, porque você vai até o final da mentoria e consegue resolver um problema ali da competição e você vê o seu resultado. Né? Então, isso é uma parada que estimula a gente a terminar. Mas no início eu sei que não foi assim, né, Lipe? Conta pra gente aí as dificuldades que você teve ali e como é que você conseguiu persistir ali até e como que o SNA te ajudou a fazer essa parada, né? Eu acho fundamental você seguir a risco o SNA. Seguir a risco o SNA, não desviar o caminho, entendeu? Ou não achar essa parte aqui eu acho chata. É chata, mas pode até achar, mas é importante para algum momento. Vou dar um exemplo. Tem uma parte que fala de máquina virtual. Quando você está focado na parte de algoritmo, você fala assim, pô, máquina virtual? Mas tem que fazer, porque é importante. Se você quiser se profissionalizar depois, né, você vai sentir falta. Imagina você chegar no final, já saber programação pra caramba, ganhar competição, etc.
e não saber o que é uma máquina virtual. Então, por isso que eu acho que o negócio é ter disciplina e fazer tudo à risca. O desafio, na minha opinião, é que é uma área gigantesca, né, o Data Science. Então, se você for uma pessoa ansiosa, né, o que eu sou, por exemplo, e querer resolver tudo de uma vez só e sanar todas as dúvidas de uma vez só, você vai ficar maluco. Porque você tem a parte de classificação, regressão, você tem redes neurais, você tem processamento de linguagem natural. Aí, pô, aí você vai no ar, entendeu? Se você quiser aprender tudo de uma vez só, você tá maluco, não vai conseguir. Então é você fazer tudo com calma, talvez ter um plano de estudo, que é o que eu até falei uma época com o Eduardo que eu fiz, um plano de estudo, o que eu estou fraco, e focar exatamente em uma coisa por vez. Isso não é para ontem, né? A gente pode crescer, como o Eduardo fala, baby steps, né? Acho que isso é uma das coisas mais importantes da mentoria, né? O brother perguntou aqui o que é o SNA, né? O SNA é o Sistema de Navegação Ativa, onde eu mostro para vocês, assim, onde você deve clicar, para onde você deve ir, até você chegar lá a parte final, que é a competição. E quando eu estava pensando em criar o SNA, eu estava preocupado ali com o que é mais essencial para você fazer e chegar ao final com o resultado que é você ter a tranquilidade de resolver um problema da empresa. Porque afinal de contas a gente aprende a ciência de dados, por mais que eu comece e eu quero aprender simplesmente porque o conteúdo é massa, isso tem um fim profissional, né? Você vai entrar numa empresa e você vai ajudar essa empresa a resolver os problemas dela. Essa é a real. E aí o que acontece? Como que eu ia colocar você para resolver um problema de uma empresa se você ainda nem tinha entrado na empresa? E aí eu falei, opa, então eu preciso chegar naquele ponto. Só que aí, o que eu coloquei na SNA? Todas as atividades, todas as qualidades, as skills que eu achei necessária para você fazer a resolução de um problema da empresa com machine learning, com processamento de dados, com análise de dados, com resultado, né? Como é que eu falo? Com aplicabilidade prática, essa é a parada. E aí nasceu o SNA, beleza? Então isso aqui é o SNA, é uma forma guiada. No CDP, o que é o CDP? Ele é o treinamento em si, né? Então a gente tem lá, sei lá, umas 300 aulas lá, bem guiadinho, um módulo bem organizado, e o SNA é onde você está sendo guiado para navegar naqueles módulos, pegando aquilo que é essencial para você chegar no final, conseguir fazer a competição, conseguir ficar entre os 100 primeiros lá no Machine Hack, e aí você ser promovido a Yoda. É engraçado, Lipão, que eu vejo que tu também é um dos brothers mais ativos lá na comunidade. Eu fico brincando que quando a galera posta uma dúvida lá, eu não consigo responder uma, porque os Yoda, eles chegam lá e respondem. E tu, eu acho que é um ninja campeão, moleque. Quando eu vou olhar lá alguma pergunta, tu já respondeu. Isso facilita também a comunidade facilita também no aprendizado, Lipão? O que tu acha? Ah, com certeza, né? Eu posso ter uma dúvida e ser respondida por alguém, ou mesmo eu respondendo alguma coisa é um jeito de fixar o conhecimento, né? Um dos melhores jeitos de você aprender é você ensinar para outra pessoa, né? Até eu que já fui concurseiro, eu gostava de ficar olhando para o espelho, fingindo que eu estou ensinando alguém. É um jeito, né? Que massa. Mas quando você fala, você tem que fingir que você está ensinando para uma criança. Quando você conseguir ensinar para uma criança, quer dizer que você entendeu melhor como é que funciona a coisa, né? Saber todas as exceções, que caso funciona tal código, que caso não funciona. Então é importante, sim. Eu mesmo vivo tirando dúvida, né? Toda hora. É massa demais. É engraçado você falar isso aí para ensinar que nem criança, que eu tô tentando ensinar Python pro Marcos, né? Meu filho mais velho, que ele tem 11 anos. E, pô, pensa, eu falo para ele assim, Marcão, olha só, a parada é a seguinte, velho. Você tá aprendendo Python agora. Papai aprendeu o Python já existia, sei lá, uns 5 anos, 10 anos. E se eu tivesse pego do início do Python até hoje, eu estaria, nossa, voando, como eu falo para a galera, né, construindo os foguetes, né? Porque o Python tu praticamente constrói um foguete e manda para a lua, velho, o Python é muito louco. E aí eu falo para ele, ó, aproveita, bicho, ó, tu tem 11, quando tu tiver 18, tu já tá formado numa linguagem de programação, né? É claro que a gente sabe que o Python, ele acaba derivando, né? Ele acaba, a gente, não existe uma programação por si só,
né? O Python ele está utilizando o SQL, o Python ele está utilizando até o Java, né? Esses dias o aluno compartilhou aqui que o Python está desenvolvendo uma forma da gente utilizar o JavaScript sem a complexidade do Java, né? Tá aí um dos poderes do Python. Então, assim, acaba que quando o Marcos já estiver voando, o Python já não vai ser mais só Python, vai ser o Python e o que vier. Mas é uma parada muito interessante para quem tem esse anseio de conhecer uma programação. O Python tem essa facilidade da gente compreender ele de forma intuitiva, né? Você olha para o Python como se fosse um mapa mental. Não sei se você gosta de mapa mental, mas pensa aí. Você tem lá um problema específico aqui. Desse problema, várias soluções foram desenvolvidas aqui dentro para resolver esse problema. Uma solução está aqui, a outra está aqui e a outra está aqui. Aí, como que você chama o Python? Você fala, eu quero resolver esse problema. Ah, mas esse problema vai ser resolvido com uma solução que o cara já fez, que já está aqui. Ou com essa que está aqui, ou com essa que está aqui. E assim sucessivamente. Você não pega do início. Né? A gente tem um pacote para resolver a maioria dos problemas que a gente tem. Então, para quem está começando o Python, é uma boa pedida. Deixa eu tentar responder uma pergunta aqui do Cláudio que eu achei interessante. Eduardo, manda uma listinha das competições que oferecem prêmios. Eu vou mandar o link do sei lá, vou pegar o Kaggle, que é o mais famoso, beleza? Kaggle.com, e vou colocar aí para você, que já é um exemplo para você que está começando, tá bom? Ô Lipe, eu vou até compartilhar com a galera aqui, ó. Eu estava procurando o link da competição, né, que tu ficou em segundo. Foi bem facinho, cara. Cheguei no Google aqui, ó, coloquei aqui Machine Hack, aí coloquei Deloitte e coloquei Felipe, seu nome. Aí o Google já mandou o site aqui, tu acredita, velho? Olha só. Mas é o link da revista? É o link da revista? O link da revista, ó. Vou colocar aí no chat, galera. Olha só, o seu nome já tá indexado no Google, mano. Olha que louco, velho. Acabei de mandar aí, ó. Seu nome já tá indexado no Google. Se tu clicar aí, tu vai ver lá. Velho, vou colocar aqui, ó. Vou compartilhar pra galera ver aqui, ó. Vamos lá. Ver minha tela aí, galera. Ó, tá aqui, ó. Esse é o link da Deloitte e tá aqui o Lipão, ó. Felipe Vanderlei em segundo. Deixa eu ligar meu pincel de professor, só sei falar que esse negócio aqui. Ó, o Lipão aqui. Felipe Carneiro. Ó, o indiano que te passou aqui, sem vergonha. Ó o nome do cara, Chandra Shekhar. Os nomes Então são tá aqui, engraçados. né? Eu sou Então indiano. Tá aqui. Pois é. Tá Embaixo aqui, tem uma galera. explicação da solução até, né? Isso, eu queria que você falasse um pouco da solução, porque ela foi bem... Ô, Lipão, fala pra galera aí como que você utilizou uma técnica lá para melhorar o resultado. Olha só que interessante. Então, o objetivo da competição, eu falei, né? Você tem que prever inadimplência de crédito, né? Então, só que você tem que prever, na verdade, a probabilidade de cada pessoa dela ser adimplente ou não, entendeu? Porque se você tentar prever se ela vai pagar ou não vai pagar, naturalmente o algoritmo vai dizer que todo mundo vai pagar. Porque existe uma pré-seleção para você montar essa base de dados. Você não vai chamar, por exemplo, um morador de rua, né, para emprestar dinheiro. Então, teoricamente, todo mundo vai ser acima de 50%. Então, por isso que o objetivo da competição era você prever qual que é a probabilidade. E ganhava competição quem tivesse o menor log loss, né? Que é uma métrica para você ver, para que você avalie a probabilidade. Ou seja, quem chegar, se eu falar que o cara tem 90% de probabilidade de ganhar, de ser adimplente, e ele foi adimplente, meu log loss é pequenininho. Se eu falar que é 60%, meu log loss é grandão. Então, o objetivo basicamente é esse. Eu fiz várias estratégias, né, na competição para reduzir meu log loss. Para vocês entenderem, o log loss perfeito seria 0. Né? Se eu dissesse com probabilidade de 1, todo mundo que foi adimplente e 0 que foi inadimplente. Mas é impossível, né? Não tem como. E qual que foi a minha estratégia? Eu já estava no nível, talvez em 30º na competição, e eu enviei, fiz a minha submission lá, né, para a competição, e calculei antes qual que era a minha média, qual que era a proporção das pessoas que eu considerei inadimplente. Digamos que meu algoritmo disse que 10% era inadimplente. Eu fiz a submissão, aí a competição mandou minha nova nota, que é um log loss X.
Aí, com base nesse log loss e na minha média anterior, eu pude calcular qual que era a média que seria de inadimplência. Um cálculo matemático que eu fiz no Excel, inclusive. Podia ter feito no Python, eu já tinha feito como é que era a fórmula, botei no Excel, aí falou exatamente que eu acho que era 13,3%. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um outro valor para fazer a prova real. Falei, se eu colocar esse valor, então, ele vai me dar um log loss X. E deu, exatamente. Comprovou que minha teoria estava certa. Então, o que eu usei? O que eu fiz? Eu usei, como estava em torno de 10% de inadimplente, e eu queria chegar nos 13%, eu usei uma técnica que é o SMOT, né? Que basicamente, quando você tem problema de classes desbalanceadas, ou seja, uma classe muito pequena e uma classe muito grande, ou seja, 90% de adimplente e 10% de inadimplente. Você aumenta essa classe de inadimplente, ele vai criando, o algoritmo replica várias inadimplentes para você tentar equilibrar o teu algoritmo. Aí o que eu tentei fazer? Eu tentei usar esses montes na medida que eu conseguisse desviar essa média de 10% para 13%. Exatamente na medida de que eu desviasse 10 para 13%. Quando eu desviei de 10 para 13% e fiz a submissão, aí eu já fui para segundo ou terceiro lugar. Então, basicamente foi isso. Eu usei a própria saída da competição para avaliar qual seria a média de inadimplência. Não sei se ficou tão claro, mas juntou algoritmo com matemática, né? A galera vai à loucura aqui. Galera, tem um passo a passo bem interessante em cada trabalho de algoritmo que a gente faz, né? Você vai chegar na parte lá no módulo 5, você vai conhecer lá as dezenas de algoritmos que você pode utilizar para criar lá a sua máquina preditiva. E o que o Lipe fez foi, dada essa máquina que ele criou, como que eu faço para melhorar o resultado dela? E a métrica para a gente saber se o resultado tá bom ou não, esse log loss é a métrica, sabe? Agora, a complexidade é de você agora tá começando a jornada e não conhecer ainda quais são os algoritmos, quais são as métricas que avaliam que a gente pode utilizar, né? Porque eu poderia olhar simplesmente a acurácia, a probabilidade de acerto, enfim, tanta coisa que a gente pode usar. Então, assim, só para você ficar tranquilo que tá começando agora, viaja um pouco, né, Lipão? Mas só um parênteses, que essa técnica que eu usei, que é o Smolt, está no ferramental de pré-processamento lá do Eduardo. Então, eu acho que eram 8 que você pode fazer, a normalização, sei lá o que, e Smolt. Sim, então, sim, se você seguir o passo a passo, fala, o que eu posso usar disso? Era algo que eu já sabia que existia. Aí, claro, você tenta avançar um pouquinho o conhecimento, mas o que eu usei é um pouco daquele conhecimento básico, né? Se eu tivesse pulado essa aula do Smolt, não ia conseguir. Isso é muito importante, galera. E assim, me diga por que eu falo que é muito importante seguir o método, seguir o passo a passo, e sei que, por mais que eu fale, vai chegar uma hora que você vai querer pular, porque eu também participo, né, de treinamentos, e muitas vezes eu quero fazer algo sei lá, eu quero dar um passo além. E aí, quando dá ruim, quando dá merda, eu vou olhar o que eu fiz. O que eu fiz? Eu não segui o passo a passo. É foda, né? A gente sabe que tá. Mas é isso mesmo, é claro. Mas assim, meu dever aqui é falar, bicho, segue essa parada aí e olha, participa da comunidade. Tudo isso, galera, na ciência de dados, a comunidade ajuda muito. Porque o que você não sabe, ou alguém vai te falar por fora, ou alguém que está junto contigo e que já passou pelo problema que você tem vai te ajudar a resolver. Então, cerque-se, né, de um ambiente onde as pessoas vão estar ali em busca do mesmo objetivo que tu quer, porque isso facilita muito a sua jornada. Fala pra galera aqui quais são os seus próximos passos, mano, assim, dado que você, porra, tu virou um Yoda no CDP para mim, agora tu mais ajuda do que aprende. Então, eu tenho certeza que tu tá aí olhando mais para frente. Essa pegada financeira você já compartilhou que tem como você trabalhar como freela, tem como você trabalhar em competições, né, para você ser remunerado por competições, tem como você tá trabalhando em home office, de onde você quer, enfim, a ciência de dados é muito tora por causa disso. Quais são suas aspirações, Lipão, para que a galera compreenda onde elas podem chegar também? Fala aí. Então, minha aspiração é trabalhar full time com isso, né? Se possível até no IBGE mesmo, ou outro lugar, não sei, né?
E, além disso, trabalhar, né, com projeto freelancer. Só que eu estou numa fase complicada, né? Até já falei com o Eduardo, que a gente está em fase de censo, né? Censo 10 em 10 anos, né? Lá do IBGE. Então, tá bem puxado de trabalho. Eu estou trabalhando, estudando machine learning na medida do possível, né? Mas a minha ideia é, assim que aquietar um pouco as coisas, começar a fazer projeto freelancer. E atualmente estou participando de uma outra competição, que nesse meu atual momento eu acho melhor, porque eu me comprometer com um projeto agora, trabalhando pra caramba, eu tenho medo de às vezes não dar conta em função do tempo. Competição, se você não conseguir, faz parte, né? Você não está deixando ninguém na mão. Então, basicamente é isso que eu estou querendo, né? Trabalhar com isso full time, mais projeto freelancer, e tentar, às vezes, outra uma competição, nem sempre, porque te deixa meio maluco isso. Você fica um pouco biruta, né? Ai, que massa. Você me lembrou, galera, eu trabalhei no IBGE no ano 2000. Então pensa aí, esse censo que o Lipão tá passando agora, ele já aconteceu 2 vezes já, depois que eu trabalhei no IBGE. Agora eu me senti um vovô, moleque. Caraca, trabalhei no censo 2000, mano. Olha só, eu fui supervisor no censo 2000. Foi muito doido. Cuidava de uns 15 recenseador. Era massa, cara. Um trabalho muito fera. Sabe como é que a gente coletava os dados, galera? Olha só como é que a gente coletava os dados. Era tudo no papel, galera. Pensa aí, as informações sobre as pessoas, elas eram preenchidas no papel pelo recenseador. Então, olha o tanto que evoluiu. E aí era o seguinte: tinha um questionário resumido, mas a cada 10 tinha um completo, que era para ter uma amostra, né, com mais informações. E esse completo, tinha uma cacetada de pergunta. E eu ficava vendo assim, falava, cara, como é que esses caras depois vão pegar isso aqui do Brasil inteiro, milhões, milhões e milhões de questionários, para depois passar isso para uma base de dados. E hoje o cara chega na nossa casa com um palmzinho, né? Com palm não, Hoje é com um sei PDA, lá, né? né? Com Aquele tablet, né? maquininha, o PDAzinho. É um PDA, né? Pois é, o cara vai lá e faz essa parada e consegue já, enfim, se tiver uma data limite, já sabe lá, a população brasileira é de tanto, não sei o quê. Claro que com os devidos limites de erro aí, mas é outra coisa, né? Eu fico imaginando, Lipe, o tanto que a gente errava nas coisas, porque o trabalho era muito manual. Isso passou pela minha mão. Inclusive, o meu início ali, quando eu estava começando minha primeira experiência com ciência de dados, eu comecei criando os dados também do mesmo jeito. Pegava os dados de contrato de recuperação de crédito, e aí eu que ia inserindo os dados ali. É claro que eu fiz uma parada, tentei fazer uma parada profissional para não ter tanto erro, né? Então eu criei no Axis um formulário muito doido lá, para os campos só entrar os registros que eram devido para cada um dos campos, né? Então eu coloquei uns negócios lá para mostrar que eu estava fazendo coisa errada, porque senão eu ia ficar louco. E a galera até ria de mim, porque quando chegava as caixas de contrato do Brasil inteiro, né, os caras falavam, Ei, Eduardo, chegou aqui um presentinho para você. Eu falava, caraca, velho, mais alguns milhares de contratos para eu pegar na mão, jogar para dentro de uma base de dados para depois construir os modelos. E hoje em dia não, galera. Hoje em dia vocês estão com a faca e o queijo na mão, os dados das empresas estão tudo aí, ó. No máximo que você vai precisar fazer é ter um VPN para conectar nos bancos de dados da empresa e acessar a AWS, Google Cloud, seja lá o que for. Hoje em dia está tudo muito mais simples. Cara, que massa. Lipão, fala pra galera aí qual é a sugestão que você dá para quem está começando e para quem tá querendo adentrar aí, mergulhar de vez aí no CDP. Dá uma geral para a galera aí. Qual a expectativa que ela tem que ter? Qual é o fruto que ela pode ter se ela se dedicar legal? Eu sou suspeito para falar, né? Eu acho excelente. Minha sugestão é seguir o CDP e o SNA passo a passo, não pular nada, não fugir da parte conceitual inicial, né? Porque aquela parte conceitual, se você não tiver ela lá na frente, vai sentir falta, né? Não saber o que é um overfitting ou alguma coisa do tipo. Não, tem que ser passo a passo. E assim, dependendo da pessoa, não sei se a pessoa está trabalhando ou não, se eu tivesse escolhendo uma carreira, já eu cairia dentro, né? Tentando entrar em processo seletivo para júnior, algo do tipo, porque é uma área que está bombando, realmente. E se for que nem eu, né, que já tem um outro serviço, ou tentar mudar,
vou tentar fazer um trabalho complementar, né, com competição, com projeto freelancer. E lembrando que a maior parte das plataformas são internacionais, né? Então você vai ganhar em dólar, vai ganhar em euro, que esse é meu objetivo, inclusive, né? Espero ter um pouquinho de mais tempo só, mas tendo é isso que eu quero. Então eu comecei, como falei, isso com tendo um outro trabalho que não tem nada a ver, não sabendo na época de programação, tem 1 ano e 3 meses que eu comecei, né? Então se a pessoa tiver mais tempo ainda, ela vai mais rápido ainda. Então eu sugiro a Massa, pessoa, vocês caírem dentro que vale muito a pena. massa, boa, que massa, velho. Com essa a gente finaliza o nosso bate-papo aqui. Eu agradeço aí que vocês estão aqui compartilhando com a gente o tempinho. Eu fico muito agradecido porque, afinal de contas, a gente está aqui cuidando do nosso ativo mais importante, que é o nosso tempo, nossa vida, né? E quando a gente dedica a nossa vida, nosso tempo a conhecimento, os frutos que a gente tem, que a gente colhe, são os melhores, né? Conhecimento é aquilo que faz com que a gente realize os nossos sonhos. Lipão, cara, obrigado demais pela sua presença, pela sua disponibilidade. Obrigado mais uma vez. Queria dizer que a porta aqui do CDP está sempre aberta para você. Por mais que tu já virou Yoda e que tu agora já está aí só compartilhando seu conhecimento, está sempre aberto aqui. Quem dera, sempre E aprendendo. muito massa. E para vocês aqui que estiveram aqui até agora, Eu que agradeço, hein? Obrigado pela oportunidade, sempre um prazer. E boa valeu. sorte a todos. Valeu! Galera, um beijo. Fui. Tchau, tchau.